gente já vai começar aqui a nossa live. Só aguardando um pouquinho aqui para conseguir localizar e comunicar aqui com o professor Rony. Já já a gente começa, pessoal. Bem, pessoal, boa noite aí para vocês que já estão chegando aí para acompanhar a gente. Logo, logo aqui, o professor Rony já vai entrar. Tudo bem, agora deu certo. Opa! Boa Boa noite, noite, Rony. Tudo Vinícius. bem, meu amigo? Ô, queridão, satisfação, viu, me reencontrar com você, ainda que remotamente, né? Satisfação toda minha. Sempre Ah, muito bom obrigado, obrigado, ver querido. vocês, conversar com essa turma aí. Aliás, você também, faz tempo, né, que a gente não para sentar mesmo, tomar um café, conversar, né? É verdade. Ah, mas agradeço pelo gentil convite, viu, Vinícius? Tenho certeza que esse será um momento épico, lendário. Ai, Aí faz lembrar dos nossos tempos lá de do Curitiba, né? mestrado, né? Boa lembrança, Bom, né, né? Vinícius? Tempo bom, Muito tempo. bom. Tá tomando um café aí, Rony, aí pro lado de... qual cidade que você mora, no Espírito Santo? Aqui eu estou em Cariacica. É Recife. uma das cidades da região que compõe a região metropolitana aqui do Espírito Santo. Legal. Aí é uma região quente também, né? A sua É cidade é quente, né? quente, exato, Vinícius, é quente, mas a gente já vem assim, de uma temporada que o clima está bem fresco, assim, eu diria, batendo aí 19 graus, tá bem agradável. 20, fica oscilando ali, 19, chega a cair até 19, 18, mas aí durante o dia 25, né, 26, um clima assim tá bem Sim. agradável. Ah, bacana. Bom, Rony, deixa eu primeiramente aqui comentar um pouquinho da escola, do projeto da escola, né? E aí logo em seguida eu te apresento melhor também. Você complementa alguma coisa que você achar necessário aí também na apresentação. Logo em seguida a gente começa o nosso bate-papo aqui sobre o tema que ficamos aqui de conversar hoje, né? Bom, gente, primeiramente, Combinado. é um prazer receber vocês, é um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente nessa live. É uma live inaugural, né, aqui da Escola Solar Grácia. Essa escola, ela é fruto, na verdade, né, de uma proposta, eu diria aí, mais cooperativista, né? A gente tem juntado alguns professores, né, que têm se dedicado já à área da teologia, da filosofia, da história, da sociologia, né, de várias áreas das ciências humanas aí, já há um bom tempo, né? É, juntar um pouco desse know-how, dessa experiência e também da qualificação que todos esses professores têm. E, inicialmente, nosso objetivo é trazer aí, né, para o mundo evangélico, mas não exclusivamente evangélico, um curso de teologia. A gente quer colaborar com o cristianismo brasileiro, com o evangelicalismo brasileiro. Tem muitas ofertas de curso por aí afora, é verdade. Eu tenho sempre dito aqui nas outras lives que a gente tem bons cursos, sim, tem cursos, né, com boa qualidade, mas também tem muito curso ruim, né, tem muito curso com uma grade que deixa a desejar, com professores que não têm a formação devida. E a gente quer também colaborar, a gente quer servir, né, de certa maneira, o corpo de Cristo e ajudar aí a equipar, né, as pessoas para que elas aprendam cada vez melhor aí sobre esse assunto que nos é tão caro, né? Em breve, agora na segunda quinta-feira de agosto,
a gente já vai começar aí a primeira turma, né? Vai ser uma turma que vai funcionar com a gente online e ao vivo, né? Então a gente tem alunos já se matriculando, se inscrevendo. Inclusive, uma coisa muito curiosa, né, que a gente está muito feliz aí, é que a gente já tem 5 alunos que são de fora do Brasil, que são de Angola, né, que vão participar com a gente. Hoje a gente tem cursos muito bons aí para fora, só que eles são, na maioria das vezes, presenciais, né, e aí dificulta para alguém que está longe da gente ter esse contato, que não é o nosso caso, né, a nossa proposta aqui na escola é justamente conseguir unir também professores que estão em lugares diferentes do nosso Brasil, né. Rony, por exemplo, a gente começou a falar aqui, ele está aí no estado do Espírito Santo, na cidade de Cariacica. A gente tem o Marlon, que eu vou fazer uma live com ele amanhã, né? Está lá em Fortaleza. Esses dias a gente teve uma live também com o pastor Kleber Maia, que é lá do Rio Grande do Norte. Temos professores do Rio de Janeiro. E tem até um professor que atualmente está morando fora do Brasil, no Canadá, que é o Wellington Mariano, né? Então, olha que legal, a gente consegue também trazer professores de longe, de fora, e também receber alunos, né, de quaisquer lugares aí do Brasil e do mundo. Com essa metodologia da gente estar ali por uma sala virtual, né, uma sala de videoconferência, a gente vai fazer essas aulas pelo Google Meet, e é a oportunidade de você tanto aprender como também interagir aí com os professores e outros colegas, né? Então é um ambiente bem legal para a gente ter de aprendizagem. A gente está trabalhando, gente, para esse curso, que a ideia também é ter outros cursos, né? Mas para esse curso, especificamente de teologia, a gente está trabalhando, né, com uma mensalidade, vamos dizer assim, com o objetivo de democratizar mesmo, né, de tornar uma coisa acessível. A gente está fazendo aí a R$ 100 a mensalidade. Cada mês a gente tem uma disciplina, né? E claro, vocês vão encontrar outros lugares que, para ter um curso presencial, para alguma outra coisa assim, ele acaba sendo mais caro. Mas a gente quer realmente democratizar, conseguir trazer o máximo de alunos possível para estar com a gente. A gente vai ter outros cursos, né? A nossa ideia também depois é continuar gravando videoaulas, né? A gente vai disponibilizar também apostilas, né? Material didático complementar, artigos, né? Muitas outras coisas para o aluno se equipar bem, né? E depois acessem lá, pessoal. Vocês que estão aí nos acompanhando, que vão acompanhar depois, né? Acessem o site, já está no ar, né? www.escolasolagracia.com. E aí vocês vão conhecer um pouquinho melhor do projeto, tem lá o corpo docente completo, né? Tem ali também já alguns cursos que estão sendo oferecidos, né? Como é o caso aí, desse de teologia EAD, né? Ao vivo. E também um curso que eu acabei de lançar aí, de imersão em teologia arminiana, né? Então eu sei que muita gente ainda quer aprender sobre essa temática. Dá uma olhadinha lá, já está sendo vendido, as aulas já estão todas gravadas e disponibilizadas na plataforma, tá bom? Mas chega, né, gente? Vamos ouvir aqui o professor Rony. A gente, na verdade, quer ouvir ele falar, né? E deixa eu apresentar ele aqui rapidinho. O professor Rony, ele é doutorando em teologia sistemática pastoral pela PUC do Rio de Janeiro. Aliás, uma das melhores universidades do Brasil para um programa de doutorado, né? Eu fico muito feliz que você está fazendo esse programa lá, viu? Feliz mesmo, parabéns. Obrigado, ele também é mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, foi lá que a gente se conheceu, inclusive, né? A gente ingressou na turma que começou em 2017, finalizando no final de 2018, e foi bom demais, né? Foi uma experiência muito legal, não só com o Rony, como muitas outras pessoas ali que a gente também estabeleceu amizade e tem amizade até hoje, né? Pessoal muito bacana. Ele também é bacharel em teologia pela Faculdade Unida de Vitória, tem formação em psicanálise pelo Centro Teológico mesmo, né? Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, e concluiu também um curso de extensão universitária de iniciação teológica pela PUC do Rio de Janeiro. Também é licenciado em História pelo Instituto de Educação Superior, eu diria, Dairel, que fala? É isso? Acho que é Dairel. Ok. É difícil mesmo. É diferente aqui o jeito de escrever, né? Uhum. E também possui aí uma especialização em psicopedagogia institucional e clínica pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicadas de Viana. Tem um currículo muito legal, né? Atua também na docência, tanto da área da teologia como de outras áreas também, né? E é isso, Rony. Eu queria, de repente, deixar você à vontade também para dar uma saudação inicial, complementar
De repente ficou alguma informação que você, Júlia, se isso aqui é importante, chegou a comentar e fica à vontade. Obrigado, Vinícius. Eu quero reiterar o agradecimento pela gentileza de sua parte, pelo convite, me oportunizar esse espaço aqui para poder estar, e é o meu desejo, né, contribuindo aí com os internautas, todos que vão acompanhar, e agradecer também, Vinícius, pela gentileza do convite para participar desse projeto maravilhoso, que é a Escola Sola Grácia, né? Eu estou muito feliz, inclusive, podendo colaborar também como conteudista, que é uma atividade que eu já desenvolvo também há alguns anos, então, assim, fico muito feliz aí de participar desse projeto. Vejo nisso também a providência, o cuidado de Deus, porque é aquela coisa, né, Vinícius? Como bem observa o Cortella, né? Eu gosto muito de ouvir o Cortella, ele vai dizer que duas coisas que a gente não compartilha tendem a desaparecer, são afeto e conhecimento, né? Então, estar com você aqui nesse projeto é um espaço para compartilhar e se de algum modo a gente se sente útil, né, nesse trabalho, podendo compartilhar aí o conhecimento acumulado ao longo de anos, né, e poder levar isso. Então, a Sola Graça se coloca como um espaço para esse exercício também da nossa parte enquanto teólogos, né, e te agradeço por isso. Eu quero só aproveitar o espaço aqui, Vinícius, de maneira bem objetiva, para também não sufocar o tempo aqui, a convidar os internautas aí que aqui se inscrevam no meu canal, o Repensando o Meu Cristianismo, e junto com o blog, constitui aí as minhas duas principais atividades na internet hoje. Né? Eu tenho o canal Repensando o Meu Cristianismo no YouTube e o blog, é o blog Teologia e Vida. O endereço é www.teologiavida.com. Repetindo aí para o pessoal que está nos acompanhando, os que vão ver depois também, www.teologiavida.com. Lá no blog, inclusive, Vinícius, eu disponibilizo muita coisa para download, né? A galera se amarra quando entra lá. Muita coisa para baixar e eu deixo mesmo lá disponível apresentações de aulas, artigos, esboços e vai embora, né? Tem desde artigos científicos, material mais acadêmico, também aquele material que a gente prepara pensando se a pastoralidade, a atividade nas igrejas, né? Então tem bastante coisa lá e eu deixo aí à disposição do público para explorar o conteúdo lá e é 0800. Show de bola. Fica a dica, então, pessoal. Acessa aí o conteúdo do professor Rony. Eu sou suspeito de falar, né, porque já acompanho aí um bocado do trabalho dele desde que a gente se conheceu. E é alguém muito produtivo, tá? Vocês vão ver que tem muito conteúdo, Obrigado, muita coisa de Vinícius. qualidade, né? E vale a pena mesmo aí. Bom, a gente ficou de bater um papo hoje, Rony, sobre o tema hermenêutica bíblica. Inclusive, eu tive uma primeira live com o Tiago Titilo, lá do Rio de Janeiro, né, falando de hermenêutica, mas foi bem geralzão. Depois eu falei um pouquinho também de hermenêutica com o Kleber Maia, só que foi mais focado em parábolas, que foi a área que ele estudou, que ele fez a dissertação dele, inclusive na Fabapar também, na Batista do Paraná, onde a gente fez o nosso mestrado. Né? Mas hoje tem uma peculiaridade, né? Hoje é bem interessante, que a gente vai voltar na temática da hermenêutica bíblica, só que com, digamos assim, um recorte mais específico, né? Que é a hermenêutica como fator de humanização nas comunidades de fé. Eu achei muito legal aqui esse tema, achei muito interessante. É uma maneira de pensar a hermenêutica de forma mais prática também, né, no nosso cotidiano, para a realidade da igreja, né, eu achei muito legal. Mas assim, uma vez eu estava ouvindo um professor de uma universidade, ele dizendo assim, olha, muitas das vezes a gente precisa começar dizendo óbvio para as pessoas, porque nem todo mundo entende ainda esse óbvio. Né? Às vezes é óbvio para a gente, que já está ali há alguns anos estudando, né? Se dedicando a determinados conteúdos. Então, por exemplo, hermenêutica para a gente que está aí na lida da teologia, é uma palavra muito corriqueira. Mas, com certeza, existe alguém aí que ainda não sabe muito bem o que é. Ouviu falar, né? Ainda mais que a gente está falando aqui para um contexto da igreja mesmo, que é o objetivo da live, né? Aí que, de repente, alguém pode ouvir uma coisa dessa e perguntar, o que é esse negócio? É de comer? Né? Fico brincando assim, porque às vezes a pessoa não sabe. Cabelo, né, É de passar no cabelo. Né? Mas explica pra gente, professor, primeiro aí, né? O que é hermenêutica? Dá uma luz pra gente. Vinícius, obrigado pela pergunta e excelente introdução que você fez. De fato, acho que é importante mesmo a gente ter essa preocupação. Eu penso que existem, sim, Vinícius, várias formas, eu gostaria de colocá-las aqui, inclusive, como possibilidades, é claro, de definição da hermenêutica.
A gente tem aquela já tradicional que é quase um clichê. Acredito que na academia, às vezes, até por ser um clichê, talvez alguns colegas podem até olhar com suspeição, que é a gente definir a hermenêutica como ciência e arte da interpretação bíblica, porque isso parece tão básico, básico do básico, né? Mas eu gosto dessa definição, acho ela importante para nos ajudar a entender a hermenêutica, mas eu penso que há possibilidades de interpretação ou de entendimento do que é hermenêutica, considerando-se também hermenêutica enquanto ciência, e ciência que, Vinícius, não nos, e todos que nos assistem, não no sentido como uma palavra usada nas ciências empíricas, que ali a gente sabe que se valoriza muito a questão da observação, da verificação. Eu estou pensando aqui, obviamente, o termo ciência, e até aproveito para fazer uma indicação de leitura aqui para os internautas da obra do Umberto Eco, né, um grande intelectual italiano, Como Escrever uma Tese. Então ali ele define, ele traz uma definição muito interessante de ciência, do que é ciência. Então nesse sentido, eu uso a palavra ciência para me referir à hermenêutica, como usado nas ciências humanas, né? Então não estou pensando aqui como se usa nas ciências empíricas. E eu faço questão de destacar isso porque existe até uma discussão se teologia e disciplinas que fazem parte, né, do seu escopo de estudo, se pode ser entendido como uma ciência. Né? Há quem questione, há quem afirme, reafirme. Eu, particularmente, me posiciono nessa direção de afirmar que a teologia é uma ciência, mas nesses termos, né, pensando-se aí no âmbito das ciências humanas. E naquela descrição que Humberto Eco traz ali nessa obra tão útil que é Como Escrever uma Tese. Ele vai, inclusive, dizer que ciência é aquilo que pode ser verificado por pares. Outros pesquisadores podem olhar e identificar ali um objeto comum de estudo, né? Mesmo que esse objeto de estudo possa vir a ser interpretado de maneiras diferentes, mas ele é um objeto comum de análise, de estudo. Então, ele vai dando ali algumas dicas assim bem interessantes, né? Algumas definições bem interessantes. Eu gosto de pensar também, Vinícius, na hermenêutica, sim, ela é uma ciência, mas ela também é uma tarefa. E eu acho que essa definição da hermenêutica como tarefa está muito próxima, inclusive, do que a gente vai conversar aqui, que é pensar a contribuição da hermenêutica no sentido de superar complexos de ignorância que persistem em comunidades de fé evangélicas, não apenas, né, mas eu estou fazendo esse recorte aqui, pensando o nosso público, o nosso segmento, e na medida que ela contribui para a superação desses complexos de ignorância, eu pressuponho que isso contribui diretamente justamente para essa humanização. Porque esses complexos de ignorância, que muitas vezes a gente vai reafirmando por uma razão ou outra, eles acabam contribuindo para desumanizar as nossas comunidades de fé. Né? Então, nesse sentido, eu vejo na hermenêutica uma importante aliada. Então, ela é também uma tarefa, ela pode ser pensada também como um exercício, um fazer, no sentido de que ela nos instrumentaliza para para melhor entendermos a Bíblia. Né? É claro que, e aqui eu vou, se me permite, ministro, apresentar ainda também uma outra definição possível para a hermenêutica, que consiste justamente em distingui-la da exegese. Acho que isso é importante também. Então, a hermenêutica, eu encaro a hermenêutica como uma tarefa, no sentido de que ela nos instrumentaliza, no sentido de que ela nos apresenta princípios, noções, ela chama, e por meio desses princípios, ela vai chamando a nossa atenção para alguns aspectos, né, desse trato com o texto bíblico, que de outra maneira a gente não consideraria, que na condição de leitores populares, né, aquele leitor que não está treinado, que não está instrumentalizado com esses recursos, ele não percebe. Né? Ele faz uma leitura, entre aspas, aqui, isso não é depreciativo, né? É uma leitura singela do texto, uma leitura simples do texto. Então a hermenêutica vai nos instrumentalizando, nos dando essas noções, esses princípios. E é muito comum, inclusive, quando você vai ler um livro de hermenêutica, você vai encontrar ali princípios de interpretação, ou alguns usam regras de interpretação, alguns hermeneutas vão até além, colocam leis de interpretação, né, no sentido de que aquilo não pode ser mudado, aquilo não pode ser, aquilo tem que rigorosamente ser observado, né? Então, justamente nessa finalidade de nos instrumentalizar. Mas isso não deve nos levar a pensar que a hermenêutica, pelo menos eu trabalho com esse pressuposto, assim como outros estudiosos da área, Vinícius e todos que nos assistem. Eu trabalho com essa distinção entre hermenêutica e exegese, porque eu vejo a hermenêutica, sim, ela é uma tarefa, gosto de pensar na hermenêutica também como uma abordagem, mas difere da exegese, porque a exegese ela implica o trabalho direto com o texto, no sentido de que eu vou, para pegar emprestado aqui um termo que é usado pelo colega
o Esdras Bento, não sei se você conhece, Vinícius, muito bom, tem eu sou devedor ao Esdras, né, porque quando eu comecei a ler sobre hermenêutica, o livro dele foi um dos primeiros que eu li, né, o Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Então ele chama a nossa atenção para isso ali, no sentido de pensar que a exegese, ela implica nessa, aí ele usa essa expressão, né, dissecar o texto. Ele pega emprestado ali da biologia, né, eu acho interessante isso, é dissecar o texto. Então, o trabalho da exegese ele difere um pouco do da hermenêutica. Mas isso não significa dizer que não haja convergências. Aliás, há diversas convergências, né? Às vezes, em alguns momentos do trabalho exegético, e eu acabei de vir de disciplinas da área bíblica lá na PUC, Vinícius, alguém até brincou comigo e falou, poxa, Rony, você está fazendo na área sistemática pastoral e está pegando disciplinas da área bíblica, né? Mas é porque eu sou um aficionado pela exegese, né? Então, foi bem legal, porque a gente percebe que em alguns momentos, você até se pergunta, será que eu estou fazendo hermenêutica ou exegese, né? Mas também na mesma medida, Vinícius, a gente vai vendo a diferença na prática ali, né? Porque na exegese, de fato, você tem que consulta direta ao texto original, então é todo um passo a passo. E no caso da PUC-Rio, você trabalha com método histórico crítico, né? Então você tem todas aquelas etapas de aplicação ali de análise do texto, e aí você vai avançando nesse processo. Então difere um pouco da hermenêutica. Então existem convergências, mas eu faço questão de distinguir, como outros autores, fazem essa distinção entre hermenêutica e exegese, pensando se a hermenêutica como uma abordagem. E aí, concluindo, Vinícius, a minha resposta, por isso mesmo a gente ouve falar de hermenêutica reformada, hermenêutica pentecostal. Né? Alguns até se escandalizam com essas expressões, mas hermenêutica, poxa, mas hermenêutica pentecostal, como assim? Hermenêutica não é a bíblica, né? Alguém poderá dizer, não, sim, mas inevitavelmente a gente aborda, a gente se aproxima do texto a partir de um lugar, de um ethos, né? Isso é. E aqui, Vinícius, eu não sei qual é o seu posicionamento particular sobre isso, e sigo aberto a ouvi-lo também, mas aqui eu me alinho a Craig Keener, né? Que é aquele exegeta pentecostal norte-americano, né? Ele é um brilhante também. No livro Hermenêutica do Espírito, ele fala uma coisa muito interessante. Não se trata de afirmar que uma tradição hermenêutica é melhor do que a outra. Se trata de que cada tradição hermenêutica tem as suas ênfases. Então, a hermenêutica pentecostal ela tem as suas ênfases, assim como a hermenêutica reformada, a católica e por aí vai, e tantas outras, né, que existem. Então, a ideia é que a gente possa olhar e perceber as suas contribuições, estabelecer um diálogo e, a partir disso, fazer uma síntese. Esse é o caminho que eu tenho procurado seguir, Vinícius, na questão hermenêutica, não trabalhando mais com essa dinâmica de melhor, pior, verdadeira, falsa, herética, ortodoxa, não, diálogo, né? Caminhando por uma via de diálogo e a partir disso fazendo uma síntese para buscar uma melhor compreensão do texto bíblico. Maravilha. Até na live que a gente teve aqui com o professor Tiago Titilo, né? A gente comentou um pouco sobre essa coisa, né? De, às vezes, a gente vê o pessoal demonizar certas linhas de hermenêutica, né? Por exemplo, a gente tem uma tendência grande entre, talvez, aí, pessoas mais de tradição reformada, né? De olhar para o método histórico crítico com muitas ressalvas, né? E eu dizia para ele, olha, eu gosto da proposta do Craig Blomberg, né? Da gente fundir tanto a histórico gramatical com o histórico crítico, né? Ele chama de histórico crítico gramatical. Acho que tem utilidades, né, em todas essas metodologias, essas propostas, né? ênfases que elas dão, que às vezes uma outra metodologia a gente vai deixar um pouco de lado, né? Por exemplo, esses dias eu estava dando aula de Novo Testamento, né, numa faculdade em São Paulo, e estava comentando sobre a ideia de baixa cristologia lá para os alunos, né? E aí falei, gente, vamos pegar um texto aqui agora, uma perícope específica, e vamos dar uma analisada nela. E assim, a quantidade de coisas, depois da exposição, né, do que é uma baixa cristologia, a quantidade de coisas que eles mesmos foram identificando no texto, né, que no dia a dia deles ali como pregadores, como leitores, né, eles passavam batido, né, de olhar essa coisa mais de Jesus do seu lado humano, né, da sua preocupação ou identificação, né, com as pessoas mais carentes, etc. Foi surpreendente. Eles gostaram muito. Eles até disseram, olha, nunca mais a gente vai olhar o texto bíblico da mesma forma, né? Então, tem preço, né, Vinícius? Hein? Quando a gente vê isso nos nossos alunos, isso não tem preço, né?
Ah, não tem, com certeza. Né? Isso Sim, é uma das melhores coisas que tem aí na vocação do professor, né? Saber que a gente deixou uma sementinha positiva lá. Bom, é, mas o que acontece? Você falou aí da hermenêutica, você comentou da exegese, e, e no meio da sua fala, eu lembro que você também mencionou aí uma questão ligada, por exemplo, a complexos de ignorância, né, sim. da comunidade de fé. Inclusive, antes de eu te perguntar o que eu vou perguntar, queria até deixar em aberto aqui, né, o pessoal que está entrando, que está participando. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem lançar uma pergunta, coloca aí nos comentários, né? E mais aí para o finalzinho, a gente faz questão de ler aqui e passa para o professor Rony, tá bom? Mas dentro disso aí que você comentou, né, de complexos de ignorância, você podia expandir um pouco mais aí essa ideia, né? Que complexos são esses aí Claro, que a gente encontra na sociedade de fé? claro, claro. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Eu devo só, antes de responder, Vinícius, eu preciso. É um, isso é fruto de um trato comigo mesmo. É como está lá em Jó, né? Fiz uma aliança com a minha alma, né? Eu quero aqui ter o cuidado, Vinícius, de não falar de cima para baixo, porque às vezes a gente critica os complexos de ignorância, mas eu posso estar errado também, né? Eu acho que o teólogo, ele precisa ter essa humildade teológica, né? Se na pedagogia se fala de humildade pedagógica, aqui eu acho que cabe a gente falar de humildade teológica. E quando eu tento discutir ou refletir sobre essas questões, eu estou pensando justamente no melhoramento do nosso modo de ler o texto bíblico, de como a gente utiliza o texto bíblico. Por quê, Vinícius? E todos que nos assistem, né? Nós temos visto a Bíblia ser usada para legitimar absurdos nas comunidades de fé, né? Nós vimos isso agora com muita intensidade, inclusive no campo político. Não vou entrar aqui legitimando um lado e deslegitimando o outro, e muito menos criticar quem quer que seja em função da sua escolha, mas a gente não pode negar, até porque graças a Deus vivemos num país laico, democrático e não cabem juízos de valor, né, quanto a essa questão. Mas é inegável que a gente tem visto um alinhamento, muitas vezes, das instituições eclesiais com a questão política, que é duvidosa, que é altamente questionável, e a Bíblia é usada o tempo todo para se legitimar essas questões, né? Nós vimos atitudes de exclusão, de violência, com base numa leitura da Bíblia, né? Então, por isso mesmo, eu estou citando a política, inclusive, Vinícius, como um exemplo possível, não é a única questão. A gente pode pensar outras questões, inclusive, né? Então, eu abordo aqui essa questão justamente, talvez, Vinícius, a gente esteja num momento aqui que não é só teológico, ou digamos assim, epistemológico, mas é também pastoral. Aliás, eu acho que essa reflexão ela tem muito que ver com a pastoralidade, né? Então, pensarmos como nós utilizamos a palavra de Deus, e vocês estão diante de um acadêmico de teologia que eu tenho colegas que não trabalham com esse pressuposto, está tudo bem, eu respeito, mas eu continuo trabalhando com essa noção de que a Bíblia é palavra de Deus, ainda que não em termos de um inerrantismo radical, e aí eu teria problemas até em questões de honestidade intelectual, mas isso não me impede de continuar olhando para a Bíblia como palavra de Deus, mas entendendo que muitas vezes, Vinícius, a forma como a gente utiliza o texto pode ser deletéria, né? Pode ser excludente, pode ser violenta, não no campo físico. Eu acho dificilmente um evangélico de fato vai chegar, mas assim, embora isso até pode acontecer, mas de maneira excepcional. No geral, eu acho que não. Essa violência no campo físico, mas no campo simbólico, a gente percebe uma violência muito grande no discurso religioso, e tudo isso é legitimado muitas vezes com base no texto bíblico, né? Então, eu sou aqui devedor ao refletir sobre essa questão, eu sou muito devedor ao meu coletivo prazer, né, de me tornar colega dele, interagir com ele, Dr. Uwe Wegner, grande exegeta lá do Sul, né, trabalhou na EST durante muitos anos, o manual de exegese dele, inclusive, é um dos mais utilizados, né? Ele prefaciou o meu livro, Hermenêutica e Educação, que foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado. Inclusive, foi o Wegner que prefaciou. E o Wegner, no seu manual de exegese, ele vai falar justamente isso, Vinícius. Ele vai dizer que a exegese nos ajuda a reafirmar determinadas compreensões, a reafirmar determinadas afirmações de fé, mas ela também nos ajuda a relativizar aquelas que precisam ser relativizadas, né? Então, para deixar isso de modo assim mais prático para aqueles que nos ouvem, o Vinícius, os exemplos ajudam muito, né? Eu já dei um aqui, que é o exemplo
da política, e a gente viu complexos aí de ignorância nessa questão, nessa relação religião política, igreja política. A gente pode pensar, Vinícius, vou colocar um exemplo aqui que é bem delicado, mas que a gente precisa falar sobre ele, a condição do divorciado na comunidade de fé. E convenhamos que muitas vezes as igrejas evangélicas, elas são muito excludentes e preconceituosas em relação à pessoa que é divorciada, né? E aí você tem, claro, isso varia de denominação para denominação, algumas já são mais abertas a isso, outras, como a minha, ainda se mantém um discurso muito radical em relação a isso, mas a compreensão que a gente tem desse assunto, Vinícius, deu margem a complexos de ignorância, como, por exemplo, você presumir que porque uma pessoa é um bom cristão ou uma boa cristã, via de regra, ela tem que ser feliz no casamento. E a gente sabe que não é assim. A realidade não é essa, né? Você pode ser... O ser humano é isso, ele tem dimensões de existência, né? Então ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom profissional, ele pode ser um bom pastor, um bom líder de uma igreja e ser infeliz no casamento. Me parece, aqui eu vou até pedir você que me ajude nisso depois, Vinícius, me parece que foi o caso de John Wesley, inclusive, que durante muito tempo a vida conjugal dele, me parece, era bem conturbada, né? Então, não sei se eu posso falar nesses termos, né? Me parece que me corrija aí do ponto de vista histórico, tá, Vinícius? Se eu estiver incorrendo aqui em alguma imprecisão histórica em relação a ele. E isso não diminui, se de fato, né, a gente pode afirmar isso, mesmo assim, Vinícius, eu diria para você que isso não diminui a minha admiração por Wesley, né? Então a gente percebe que a maneira como a gente lê o texto bíblico, Mateus 19, Deuteronômio 24, que são textos ali que estão tratando da questão do repúdio, a gente leva isso e para a comunidade de fé e a gente não se dá conta de que a maneira como entendemos essa questão nos leva a excluir, a boicotar ministerialmente, a desqualificar, né? Então tá, a pessoa ela é divorciada, mas poxa, ela ajudou essa comunidade de fé durante 10 anos, durante 20 anos, né? Ele é um bom pai, ela é uma boa mãe, tá, ela se divorciou, mas não, porque a Bíblia diz que... E aí a gente legitima essa violência simbólica, né, esse processo de exclusão, e aí isso é muito complicado, Vinícius, porque a pessoa já está lidando com o sofrimento do divórcio, aí ele tem que lidar também com a discriminação na comunidade de fé. Então, você vê como que isso é sensível. E assim, pessoal, deixa eu dizer para vocês aqui, vocês estão ouvindo isso de um homem que é casado há 20 anos com a mesma mulher. Eu completei agora, dia 26, 20 anos de casado com Dorinha. Nós temos uma filha de 11 anos e sou grato a Deus pela companheira que tem. É a maior mulher que eu conheci ao longo da minha vida. É uma grande companheira. Eu estou falando isso aqui, Vinícius, por quê? Porque a gente fala, as pessoas acham que está falando que ele deve estar no 5º casamento já, né? E não se trata disso, né? Não se trata disso. Mesmo são essas conclusões que eu trago aqui e compartilho com vocês, é fruto de reflexão, é fruto de ver pessoas próximas a mim, Vinícius, que infelizmente passaram pelo processo de divórcio e foram excluídas na comunidade de fé. Então, acho que é um ponto de atenção, é um exemplo possível, né? Então, a gente, ao olhar para o texto bíblico, por exemplo, Mateus 19, né? Se a gente olha para Mateus 19 de um ponto de vista exegético, Vinícius, a gente vai descobrir ali que, primeiro, o texto não fala de divórcio. Ali não é divórcio, né? Divórcio tem uma carga, uma acepção cultural que nós entendemos do modo como nós entendemos hoje, do modo como ele é feito hoje, não é o que está descrito ali em Mateus 19. Mateus 19 eu defendo a tese de que ali é repúdio, é outra situação, né? E o interessante é que quando você analisa o texto, considerando o pano de fundo histórico, Vinícius, você descobre que, na verdade, Jesus está, em certo sentido, saindo em defesa da dignidade da mulher, porque ela era dispensada pelo homem judeu, pelo marido, ele não dava a carta de repúdio, ela não podia ser assumida por outro homem, ficava ali numa condição difícil, porque ela não era assumida por outro homem. Aí Jesus vai dizer, olha, e o que casar com ela comete adultério. Mas por quê? Porque ela não havia sido repudiada devidamente, como prescrevia a lei de Moisés. Então o cara dispensava e não dava carta de repúdio. Jesus bate pesado nisso, né? Aí Jesus vai, ó, o ideal é que no princípio não era assim, mas você vai dispensar a sua mulher, então dá a carta de repúdio para que ela possa ser assumida por outro homem. E é interessante, Vinícius, que quase ninguém fala isso, né? Não sei se é justamente porque mexe com essa questão e as pessoas, né, vai mexer com uma compreensão que é vigente, mas que é passiva de revisão, né? Ah, Rony, então você está
defendendo o divórcio? Você está legitimando? Não, não se trata disso. Se trata de colocar a instituição humana abaixo da vida. Ou seja, a vida humana é maior que a instituição. Então, o ideal é que não aconteça, né? O ideal é que o divórcio não seja digamos assim, algo que a gente vá banalizar. Mas em acontecendo, a vida humana está acima da instituição. Eu não vou jogar fora o Rony, eu não vou jogar fora quem quer que seja porque se divorciou, né? E esses complexos de ignorância, muitas vezes, Vinícius, eles vêm justamente carregados com essa carga de violência simbólica, que exclui, que fere, que segrega. Então, a ideia é essa, a gente olhar de fato para o texto bíblico, tá, nós estamos afirmando isso com base na Bíblia, mas a Bíblia realmente fala isso? Será que a Bíblia não está mostrando para a gente um caminho melhor de acolhimento, de escuta, de perdão? Outra coisa que eu acho muito bacana, Vinícius, e estou finalizando aqui para não ser mais prolixo do que já estou sendo, né? É que muitas vezes o texto bíblico, na verdade, ele é muito humanizador. A gente olha o discurso de Jesus, as rupturas que Jesus faz com a religiosidade do seu tempo, e você olha e fala, caramba, é um texto que humaniza, que valoriza a vida, a dignidade, como esse de Mateus 19, né, que historicamente a gente interpreta sempre por esse viés de é um texto de combate contra divorciados. Mas você olha ali, na verdade, Jesus está fazendo o quê? Ele está defendendo a dignidade da mulher. Ele está dando para a mulher a possibilidade de um recomeço, né? Então, veja, Vinícius, concluindo, o exemplo do divórcio aqui, o exemplo que eu dei da política, são alguns exemplos possíveis. A gente pode olhar para outras questões, a gente não vai ter tempo de desdobrar isso aqui, mas são provocações, sabe, Vinícius, para quem nos assiste, para eles pensarem. Então, até que ponto, de fato, aquilo que eu digo que a Bíblia afirma, a Bíblia realmente afirma. Então, quando eu levo esses princípios da hermenêutica, eu mesmo, Vinícius, quando me deparei com Mateus 19, num estudo mais profundo, aplicando os princípios da hermenêutica, foi uma descoberta para mim. Eu olhei e falei, caramba, eu li Mateus 19 errado a vida inteira. Na verdade, aqui Jesus está trazendo à tona a dignidade da mulher. Ele está fazendo uma crítica a uma prática do seu tempo que era extremamente cruel, né? E ele reprova isso duramente. Então é muito bacana essa releitura que a gente faz a partir dos princípios da hermenêutica. Bem, mano, legal comentar sobre isso, porque a gente tem realmente muitos desafios hoje, né, no evangelicalismo brasileiro, de coisas que, de fato, desumanizam, né, o indivíduo, né, desumanizam aí as pessoas, e às vezes a gente trata com muito simplismo, né, determinadas situações que acontecem por aí afora, né. Esses dias agora eu fui participar de um evento, era um encontro de homens, né, encontro de homens, eu participando lá, o pregador que estava falando sobre a questão da sexualidade no casamento, colocando assim a mulher como tendo uma obrigação, né, de ter relação com o marido, que se não acontecer o marido vai pular cerca. Eu falei, gente, mas não é assim que a coisa funciona. Tem tantas situações, né, que podem acontecer, o cônjuge está doente, ter outros problemas emocionais, né, e o cara coloca uma obrigação, né, para a mulher. E isso é até um discurso tanto quanto machista, né? E aí você vai parar para pensar a quantidade de coisas que a gente percebe aí nos discursos, né, do povo evangélico que caminham nessa direção, que acabam desumanizando, né? Ou às vezes privilegiam o homem e não a mulher. Mesmo desafio da época de Jesus continua hoje em muitos sentidos, né? Ou às vezes prioriza muito, né, o homem branco, o europeu ou americano, né? Por exemplo, esses dias a gente estava dando uma sequência de estudos na igreja, escola bíblica, né, falando de avivamentos. Então a gente trouxe alguns ícones, algumas pessoas que são geralmente lembradas como avivalistas, né? E todos brancos europeus, né? E homens. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, eu falei, não. Né, Vinícius? É para pensar. Eu fiquei incomodado, eu falei, não, nós vamos fazer outra coisa aqui. E aí, como a gente falou de uns 10 homens, eu falei, agora vamos falar de mais umas 10 mulheres também. Dei trabalho para os professores.
dei trabalho para eles. E a gente conseguiu encontrar mulheres negras, mulheres que vieram da África mesmo, né, que contribuíram também de uma maneira assim, excepcional. Então foi interessante. E são paradigmas como esse, provocações como essa, né, que fazem a gente refletir melhor, né, realmente aí para melhorar, para mudar, né, o nosso status quo, a nossa realidade. E assim, eu acho que é muito visível, né, dentro do que você comentou, que esses complexos eles realmente desumanizam mesmo, né, a comunidade de fé. Vê que quando Jesus ele encontra com aquela mulher adúltera, bem na linha que você estava comentando, em João 8, muito embora a gente não tenha certeza se aquele texto estava nos manuscritos originais, né? Essa é uma das grandes discussões ali. Mas, enfim, estando ou não estando, né? A gente percebe exatamente também essa mesma diretiva de Jesus, né? A sociedade já apontando para ela, mas, peraí, cadê o cara? Tinha sido pego em flagrante também. A lei era para os dois, não era só para ela. Exatamente. Né? Enfim, a prática de desumanidade, de desumanização, estava ali, ó, as pedras prontas para serem tacadas, né, contra aquela mulher. E assim a gente vê ainda, né, Rony? Tem muita coisa que desumaniza ainda, né, nas comunidades de fé. E aí o que a hermenêutica mesmo em si, ela pode fazer para contribuir aí, para ajudar num processo de humanização mesmo, né, nas comunidades de fé? Bacana, Vinícius. Obrigado mais uma vez. E obrigado pelos comentários, muito, muito pertinente. E eu diria, Vinícius, que, e mais uma vez aqui eu sou devedor ao Dr. Wegener, em seu manual de exegese, ele vai dizer que, é claro que ali ele está falando da exegese, mas eu estou transpondo isso aqui pensando-se a hermenêutica, porque, como disse no início, conquanto eu distingo a hermenêutica da exegese, mas elas também têm muitas convergências, né? Então eu entendo que isso é perfeitamente aplicável à hermenêutica também. O que ele diz lá sobre a exegese, ele vai dizer, olha, a exegese nos ajuda a aclarar situações bíblicas. Então eu acho essa uma expressão muito legal lá do manual, né? No sentido de que nos ajuda a entender melhor o que o texto está de fato. E isso é, assim, particularmente, Vinícius, eu acho fascinante. Assim, quando você vai para o texto bíblico, é, e é bacana você fazer esse exercício ou essa tarefa, né? Eu tratei a hermenêutica também como uma tarefa, e de fato é tarefa, porque esse tipo de cuidado, esse tipo de trato com o texto, obviamente, vai requerer mais tempo do leitor, do estudante da Bíblia. Você vai precisar consultar ferramentas, comentários, léxicos, dicionários de diferentes naturezas, então o bíblico, o teológico, da língua portuguesa. Então você vai precisar recorrer a essas ferramentas para poder, de fato, ir se aproximando mais. É claro, Vinícius, eu não defendo aqui essa questão da intencionalidade original do autor, né? Eu procuro ter cuidado com isso também, porque senão a gente cai num psicologismo aqui, né? Então, acho que isso é um pouco desafiador, mas eu defendo a ideia de uma aproximação desse sentido pretendido pelo autor. Eu acho que, a depender dos textos bíblicos, a gente tem elementos ali que nos permitem uma aproximação maior do que de fato o texto está dizendo em seu contexto, né, em seu lugar de origem, vamos dizer assim. Então a gente tenta recuperar isso, né, para usar uma expressão muito típica da exegese, a expressão alemã, Sitzenleben, né, esse lugar da vida em que o texto é gerado, em que o texto é produzido, quais são os termos, qual a carga cultural. Quando eu falei, por exemplo, Vinícius, eu sei que para muita gente isso é altamente provocador, né? Quando eu falei que Mateus 19 não trata de divórcio. Tem pessoas que se chocam quando eu falo isso, mas o que eu estou querendo mostrar com isso? Que essa ideia de divórcio aplicada a Mateus 19 é um anacronismo. É um anacronismo. Para quem não é da história, né, o que é anacronismo? É você interpretar fatos, eventos do passado com categorias do presente. Né? E a gente faz isso com a Bíblia o tempo todo, o que tem certa legitimidade, mas a gente precisa reconhecer quando se trata de um anacronismo. Então ali, será que eu posso olhar para Mateus 19 com a perspectiva que eu tenho hoje? Né? Por exemplo, Vinícius, a gente fala do papel da mulher na igreja. Né? Nós somos, assim, extremamente anacrônicos ao olhar para esses textos. Né? Então, a gente quer, muitas vezes, com base nesses textos, eu congrego numa igreja, numa Assembleia de Deus aqui em Cariacica, Vinícius, que é uma
assim, uma igreja fantástica sobre diversos aspectos, mas eu ainda fico muito triste de sentar-me na tribuna num culto de domingo à noite e não ver uma mulher sentada lá. E qual a base disso? É a Bíblia. Não, porque a Bíblia diz, será? Né? Qual é o limite disso? Será que nós não estamos sendo anacrônicos ao interpretar o papel da mulher na igreja hoje a partir será que nós não estamos projetando no texto uma compreensão nossa, um olhar nosso sobre o papel da mulher? Né? E, Rony, mas o texto lá diz que a mulher ela tem que aprender em silêncio, em casa, ela não pode. Bom, para começo de conversa, igreja evangélica nenhuma nunca praticou isso. Né? Vinícius, eu acho que talvez a igreja que tenha chegado mais perto disso aí é a Congregação Cristã no Brasil, mas mesmo assim eu tenho minhas dúvidas. Né? No geral, até na Assembleia de Deus, as mulheres pregam, ensinam, cantam, fazem tudo, né? Então, assim, tá, a Bíblia diz, mas isso é aplicável? Será que não carece de uma atualização do texto? E aqui, Vinícius, devo dizer, né, que isso gerou muita polêmica no universo evangélico há um tempo atrás, por causa do sermão lá do pastor Ed. Atualização, gente, não deve se confundir com a adulteração do texto. Eu acho que esse é um complexo de ignorância, né, Vinícius? Que gerou toda aquela polêmica, por quê? Porque as pessoas confundem a atualização do texto com a adulteração do texto. Atualizar o texto não é modificá-lo. Atualizar o texto é entender exatamente o que ele está dizendo e perceber se aquilo é aplicável ou não para os nossos dias. Né? Então, assim, eu sei que isso também não quero aqui ser simplista, né, Vinícius, nessa questão. Isso tem os seus desafios também. É difícil, às vezes, a gente olhar para a Bíblia e dizer, não, isso aqui é aplicável, isso aqui não é, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer esse esforço, entender até que ponto determinadas afirmações bíblicas elas são contextuais para nós hoje, né? E fazendo isso, acredito que a gente vai evitar uma leitura da Bíblia que seja literalista demais, uma leitura que seja fundamentalista, que é outro problema, né, Vinícius, que a gente tem muito sério no Brasil, que é uma leitura fundamentalista, que legitima esse machismo que você citou, né, que coloca a mulher. Eu, por exemplo, Vinícius, eu não vou nem prosseguir na discussão, eu sei que é polêmica e também não é a finalidade aqui da nossa live, mas eu vou falar à guisa de provocação. Essa ideia de submissão feminina à igreja evangélica, mano do céu, isso para mim é uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Eu não trabalho com isso no meu casamento. Minha esposa não é submissa a mim. Não, mas é submissão no sentido de ter uma. A gente quer romantizar isso. Não, é submissão mesmo. Se você for olhar lá no texto bíblico, é submissão. Tem sim um caráter de subserviência. Mas aí vem a grande questão: será que isso deve ser reproduzido por nós hoje? Né? Então, o que fica do texto para nós que é aplicável? Né? Então, eu quando olho para determinadas afirmações hoje no movimento evangélico, Vinícius, eu vejo que muitas delas são fruto de um fundamentalismo religioso, teológico. E isso sim tem que ser relativizado. Não a palavra de Deus, mas a maneira como nós compreendemos essa palavra. Né? Justamente por quê, Vinícius? Porque desumaniza. Então a mulher é vista como um objeto de prazer sexual, o exemplo que você deu. Ela é vista como uma espécie de empregada doméstica. Né? Eu, por exemplo, Vinícius, eu não trato a minha esposa com essa categoria de submissão. Nós somos parceiros no casamento, tomamos nossas decisões juntos. Tem dias que eu fico nervoso, falo pra caramba, mas tem dia que ela fica também, ela fala pra caramba e eu escuto também. Somos parceiros, né? E vamos caminhando juntos, dialogando. Temos, eventualmente, os nossos desencontros. Então, a gente não precisa dessa categoria para sermos felizes, né? De que ela é submissa a mim porque eu sou homem. Né? Então, assim, eu acho que é realmente algo a ser superado. Né? E é interessante, ministro, que você fala disso e a galera fica empolvorosa, né? Mas a gente não percebe às vezes, a gente não percebe às vezes o quanto isso é violento, né, para a mulher. Eu estava hoje mesmo conversando com uma colega de trabalho, Vinícius, e ela falando para mim, falou, Rony, eu me vinculei a uma Assembleia de Deus, saí, me vinculei a segunda, saí. Estou na terceira agora e estou conseguindo congregar. Mas por que ela saiu, Vinícius? Porque nas duas anteriores, quando ela entrou, ela, para ser aceita na comunidade de fé, precisaria ser aceita à luz da presença do marido. Né? A presença do marido teria que legitimar a pertença dela à comunidade de fé. Mas o marido dela é de outra igreja, o marido dela não quer ser assembleano. E aí eu falei para ela assim, minha colega, infelizmente, isso é um machismo presente na nossa denominação, infelizmente. Né? Ou seja, eu legitimo a mulher a partir da figura do homem. Né?
Eu penso, Vinícius, que não precisa ser assim. E se ele não fosse crente? Mas ela quer ser crente, ela quer servir a Deus. Né? Então, assim, são questões realmente a serem superadas. E eu acredito, eu sou um entusiasta da hermenêutica nesse sentido. Eu acho que ela nos ajuda a entender melhor o texto bíblico, nos ajuda a comparar determinadas afirmações que são chocantes na Bíblia à luz de outras afirmações. E convenhamos, né, Vinícius, o que eu estou propondo aqui não é inédito. Isso já está na própria Bíblia. Jesus ele relativiza determinadas afirmações religiosas, afirmações relacionadas a tradições religiosas. O próprio Cristo ele vai fazer esse esforço hermenêutico. Né? Ele vai dizer, olha, vocês ouviram lá o que está nas tradições de vocês, mas eu, porém, vos digo. Né? Então isso já é uma releitura hermenêutica. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente faz isso, mas aqui, Vinícius, reitero, pensando-se a vida humana, pensando-se tendo o próprio Cristo como paradigma maior e como nosso referencial maior. Show de bola. Bom, a gente está caminhando aqui para o final. Ah, que pena. Passa rápido demais, né? Demais, né? A gente tem algumas pessoas que mandaram aqui uma saudação para você, mano. Deixa eu até ver aqui. Ah, que bacana. Na hora que você estava falando aí, estava chegando as mensagens. Né? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui, gente, ó, porque ficar mexendo pelo celular é horrível, né? Não sei É por que desafiador, é? é pequeno, né? Não tem muito espaço para mexer. Você podia liberar isso aqui pelo computador, né? Mas tem que Seria fazer muito todo bom. um malabarismo, né, para fazer isso aqui no computador. Eu já perdi a mensagem, tá vendo? Eu vou passando, meu dedo é grande. Eu perco. É difícil. Ó, Family Mission, é o seu nome. Esse perfil tá assim, Family Mission. Mandando um abraço aí pro nosso sim. amigo Rony, que é sempre uma bênção. Bom te ouvir. Uma família de missionários, Giovanni. Vinícius, lá Ah, no Vale do Jequitinhonha. que Pessoal muito legal. bacana. Amigos queridos. Que legal. O Giovanni, né, também fez um comentário na hora que você estava falando ali do divórcio, né, e tal, sobre a estrutura de novos casais. Percebo que às vezes batem o martelo no homem ou na mulher, mas não estão tratando das raízes familiares e ainda querem igrejas fortes, né? Aí ele pede, né, se dá para comentar sobre isso. Você quer dar uma palhinha aí? Mais rápida, porque o, o, o Instagram ele é meio mal educado, né? Quando chega uma hora aqui, ele, ele desliga. Ô, Vinícius, eu peço desculpas, rapaz. Hoje você me pegou num dia que eu estou inspirado. Minhas respostas foram muito longas. Eu prometo que numa próxima Não, eu serei mais objetivo, viu? foi ótimo, foi excelente aí. A gente cumpriu o que a gente imaginava aqui, o que a gente conversou, né? Então, tá ótimo. Ah, que bacana, que bacana. Eu acho, Vinícius, se eu entendi corretamente a pergunta do Giovanni, querido amigo também, um abração para ele. Na verdade, Vinícius, é, se colocam algumas contradições, né, institucionais. Acho que é isso que ele está querendo. A gente afirma, por exemplo, Vinícius, eu citei, a gente falou de complexos de ignorância, né, na questão política que eu citei lá atrás como exemplo possível. Criticou-se muito a questão do aborto, mas eu vi muitos evangélicos aderindo à ideia de que bandido bom é bandido morto. Né? Aí eu pergunto, tá, então a gente critica a interrupção da vida intrauterina, mas acha normal uma vida adulta, uma pessoa adulta ser morta? Né? Então, assim, você entende, Vinícius? É contraditório. E olha que você está diante de um homem que eu sou super a favor, Vinícius, de uma legislação mais dura, mais severa, de um sistema penitenciário, né, de um judiciário que seja mais severo. Eu acho que isso faz parte, né, é necessário. Mas são contradições. Então, acho que essas contradições elas vão ficando evidentes. Mas, por outro lado, Vinícius, e de maneira bem rápida, eu quero dizer o seguinte: eu acho que o fato de nós, eu sou evangélico, assembleano, você, evangélico, é um pastor, né, o Giovanni é evangélico, além de doutor, você é pastor também, o Giovanni é evangélico. Eu acho que o fato de nós estarmos aqui discutindo isso, Vinícius, já é um avanço muito positivo. Eu acho que isso é muito saudável até. Nenhuma instituição ela deve se fechar a uma autocrítica, né? Nenhum segmento religioso deve se fechar a uma autocrítica. Então, eu acho muito positivo que nós estejamos aqui abertos a repensar isso e está tudo bem que vocês concordem comigo parcialmente, não concordem, concordem, desde que a gente esteja aberto de fato a esse diálogo. Obrigado, Vinícius. Legal. Depois o professor Paulo Júnior, ele comentou aqui da Ruth Salviano, né, que também tem publicado aí materiais sobre o papel das mulheres, né? E legal, bem
bem recomendado, bem referenciado, porque realmente ela tem feito uma contribuição bem interessante. Que Fora do bacana. Brasil, a gente tem muita coisa legal. Né? E aqui no Brasil também tem algumas outras mulheres, né, que têm publicado. Tem uma revista na Universidade Metodista chamada Mandrágora. É uma revista de estudos de gênero, né, bem interessante. É, Ah, que bacana. inclusive, inclusive, eu tive a oportunidade agora de mandar um artigo para publicação. Ele deve ser publicado, de repente, agora na virada do semestre ou no final do ano, que é um assunto inédito, super inédito. Eu, todos esses anos estudando sobre arminianismo, né, me incomodou muito também, né? Poxa, mas não tem nada da esposa dele, nada, né? E aí um dia desses, mais no começo do ano, eu me deparei com um quadro dela, que eu já tinha visto esse quadro, mas como os últimos 5 anos, né, eu tenho me dedicado bastante à história da arte, cultura visual, né, meu olhar foi diferente, já foi um olhar, peraí, deixa eu ver se dá para extrair alguma coisa Treinado já, desse né? quadro, né? E aí, Sim. rapaz, eu fui olhando, fui pensando numa coisa, fui pensando em outra, falei, aqui tem uma informação, ali tem outra. E é um quadro, um retrato, né? Falei, já sei, vou procurar mais informações, estudos de gênero do século XVII, e achei uns livros muito bons ali, né, comentando o papel das mulheres lá naquela época, né? Tanto social como religioso. Aliás, o religioso foi muito legal também, descobri muita coisa de como as mulheres de pastores viviam, né? Como é que era a vida delas e tal. Falei, pronto, isso aqui dá um artigo. E aí, vamos dizer assim, fui explicando, né, um pouco do que eu via no retrato, para em seguida também trazer um pouco desse papel é, dos estudos de gênero, né, para depois concluir. Então, aguardem aí, pessoal, ficou legal. Eu apresentei já esse trabalho também em duas ocasiões, né, eu apresentei para um evento que teve na Universidade Metodista, fui até convidado, né, externamente, porque eu já concluí lá o doutorado, não estou lá mais, mas me convidaram para poder participar como um dos apresentadores, né, Ah, que na época. bacana. Eu fui, apresentei sobre esse tema e recentemente, lá na Mackenzie, onde eu estou fazendo um pós-doc, né, me pediram também para Uhum. dar uma aula especial sobre isso. Aí eu falei com vontade, né, porque foram 2 horas falando. Aí foi gostoso, né, e em breve vem o texto, gente. Mas, Bacana. pessoal, Ah, que legal, Vini. infelizmente, né, a nossa hora voou mesmo, não tem muito o que fazer. É, Rony, se você quiser deixar aí suas palavras finais, sua saudação, daqui a pouco aparece o tempo aqui. Eu acho que quando dá 20 segundos faltando, ele avisa, né? Aí não adianta muito, não Aí dá não mais adianta. esse programa. Ô, Vinícius, ó, um tempo de qualidade aqui com você. Satisfação. Muito obrigado pelo carinho, viu, pelo espaço. E agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui também. E estou aqui, Vinícius, também na torcida, na intercessão para que a escola prospere, né? A gente fica feliz aí de... São espaços, né, Vinícius, que a gente vai construindo. Fico feliz por esse projeto. Que Deus possa abençoá-lo assim grandemente, prospere muito e cresça muito. Fico feliz aí de ter sido incluído como um colaborador possível, né? Pessoal, algumas pessoas falam, Rony, você é muito inteligente, mas eu me acho mais esforçado do que inteligente. Eu me acho muito limitado intelectualmente, né? Mas Vinícius mesmo é fera, né? Tive o prazer de conviver com ele lá, ficava impressionado assim com a sua capacidade, Vinícius. Que Deus possa continuar abençoando você. E só aproveitar para mostrar ao pessoal aqui rapidinho, ó, essa minha Opus Magnum, né? A minha enciclopédia teológica, publicada em 2 volumes. Vocês estão vendo aqui também, ó, ela aqui, ó, é o volume 2 ali, e vocês encontram lá quem se interessar aí por uma enciclopédia teológica escrita numa perspectiva de transdisciplinaridade, que eu estou dialogando ali com outras áreas de conhecimento nas quais eu tenho formação, pedagogia, a própria psicanálise. Tem 2 artigos escritos em coautoria com uma colega que é psicóloga. E claro, né, a maioria dos artigos são teológicos, né, então são artigos, verbetes, ferramentas de pesquisa, e está disponível